Muito bem, dia 11 de agosto, dia do advogado. E para lembrar dessa data tão importante, né, no nosso meio jurídico, enfim, a gente convidou a doutora Lisandréia Antonini Koenig, advogada. Ela vai falar há quanto tempo ela já é advogada, enfim, depois. Ela é presidente da subseção da OAB Dias Pumoso. E vamos conversar sobre essa profissão, então, né? O que levou a senhora a tomar essa decisão, né, de ser uma advogada, enfim, bem-vinda. Obrigada, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Na realidade, já se passaram 37 anos desde que eu me formei. Às vezes, tem uma fase, claro, da vida, né, que a gente chega naquele momento, o que eu vou fazer, né? Que faculdade eu faço? E é um momento de extrema angústia e indecisão para a juventude, a gente vê inclusive isso hoje, né? Mas eu tenho para contar uma história, a história da minha vida nesse sentido, que eu não passei por essa indecisão. Eu sempre quis ser advogada, sempre quis ser. Desde menina, quando me entendia assim, pensando em profissão, quando a gente falava, eu pensava em ser advogada. E essa decisão minha, tão antecipada, ela nasceu da admiração que eu nutri por um profissional da advocacia, sabe? Era um senhor vizinho nosso, e ele trabalhava muito em tribunal de júri. E é bem interessante, assim, porque ele se preparava para fazer os júris, e eu ouvia ele se preparando, e aquilo me causava uma admiração, sabe? E em função disso eu pensava, não, um dia eu vou ser advogada, quero fazer o que essa pessoa faz tão bem, né? E assim eu fui para a minha decisão de ser advogada com uma decisão madura, e não foi uma opção entre uma coisa ou outra, sempre foi querendo ser advogada. Estou aí há 37 anos militando no direito. E a senhora é natural de onde? Eu sou natural de Passo Fundo. Passo Fundo, e se formou na UPF, então? Me formei na UPF e vim para... O primeiro lugar que eu trabalhei foi em Itapera, tinha um escritório lá com uma colega, e depois me casei com o Renato aqui, que é natural aqui de Espumoso, e vim morar em Espumoso, e me considero espumosense hoje, adoro Espumoso. Adotei como minha terra Espumoso, né? Não me imagino em outro lugar a não ser aqui. Até porque Passo Fundo é perto aqui, né? Também é pertinho, a gente convive com a família também, né? Sem problema. E a senhora tem algum outro familiar na área do direito ou advogado? Na realidade, eu tenho alguns primos, né, da família da minha mãe que também militam no direito. Mas na minha família, minha filha, ela tem uma filha adulta, ela se formou em agronomia, não me sucedeu. Mas eu tenho uma sobrinha que me sucedeu, sim, que ela fez direito, hoje ela é mestre em direito, né? E mora em Passo Fundo, trabalha lá. Então, o direito, ele causa curiosidade, né, a gente vê que ele é uma boa opção ainda hoje, né, para os jovens estudantes. E, bom, eu faço a minha faculdade, né, minha graduação em Direito, sou bacharel em Direito, e eu quero virar um advogado. O que eu tenho que fazer depois de me formado na faculdade? Na realidade, a faculdade de Direito, né, Ciências Jurídicas e Sociais. Então, tu acaba esse curso, necessariamente, tu não precisa fazer, se tu vai fazer OAB se tu pretende advogar, né? Daí é uma exigência para ti advogado, tu precisa fazer o concurso da OAB, necessariamente. Mas se não, tu pode fazer Ciências Jurídicas e Sociais e trabalhar em diversas áreas, né? O direito te abre um leque de atividades imenso, né? Não só para a gente pensar, eu vou advogar, vou fazer concurso público, mas é muito além disso, né? Ele te prepara para a vida. Na realidade, eu entendo que o direito, mesmo para quem não queira advogar ou fazer concurso público, ele é um suporte para a tua vida, né? Até quem não queira fazer uma faculdade, dá para você ler algumas leis ali na LP Planalto, enfim, no site do Planalto, ou alguns livros de estudiosos, né? É verdade, não, ele te dá, porque o direito ele está inserido na tua vida. Doutrinadores, enfim. Ele está inserido na tua vida. Tudo que tu faz, tudo que tu deixa de fazer, todas as tuas situações diárias estão envolvidas no direito. Se tu vai no mercado, tu faz uma compra, aquilo é direito do consumidor, né? Tu tem coisas ali que tu pode, que estão te protegendo, que tu nem vê, que tu nem sente, mas existe um direito te protegendo nessas relações. Tu contrata um seguro para o teu carro, nessa contratação está envolvido o direito, quer dizer, então quando eu falo que seria até uma segunda opção para quem tem uma opção certa, uma outra opção, né, de faculdade, mas gostaria de fazer um outro curso complementar. Direito é um presente, né, porque ele te dá toda uma visão
de vida e dos teus direitos, que é impressionante, sabe? Eu aconselho, porque realmente é um curso que te entusiasma pela maneira como ele te coloca, né, no mundo, e também pela história que ele carrega, né? Tu vai olhar o direito, é apaixonante porque tu consegue entender ele desde o início da humanidade, ele tá lá presente, né? Porque se a gente for pensar em direito, a gente pensa também em conflitos, né? É do ser humano, né, o conflito. E para apaziguar esses conflitos nasceu o direito. Nasceu quando? Nasceu com a humanidade, nasceu quando o homem nasceu, foi necessário que tivesse alguém para conciliar um conflito. E desde lá, então, se criaram regras, né? E foi se aperfeiçoando, e nós temos o direito moderno como ele é hoje, né? Tá, e aí o advogado, a profissão de advogado, passa pelo concurso da OAB ali, né? E depois também tem as áreas, né? Que são muitas, né? Hoje, criminal, né? Tributária, civil, enfim. Comente um pouquinho sobre as áreas do direito depois que você se torna, né, um advogado, que você pode responder, né, para uma pessoa, enfim, né? Na realidade, depois de fazer a OAB, então, que daí tu tá habilitado a exercer a advocacia, porque o que te habilita a ser advogado, além da faculdade, é fazer a carteira da ordem, né? É a ordem da OAB, é passar no concurso da OAB. Tu tá habilitado, tu é um advogado. Mas isso, na realidade, continuar estudando, isso é um lema para o advogado, isso é uma meta, isso é uma coisa assim que faz parte da tua vida profissional. Mas com o tempo se especializaram as áreas do direito, né? E são várias áreas, e são áreas importantes, é muita matéria, muita lei para ser estudada, a gente aconselha, inclusive, os jovens advogados que estão nos ouvindo, que façam cursos em áreas específicas, né? Escolham aquela que seja mais da sua área de interesse, ou até numa pesquisa de mercado que precise na tua cidade. Sempre há espaço. Eu digo incentivo, eu sempre recebo estagiários no escritório e incentivo as pessoas, né, a estudar, se especializar, porque sempre há espaço. Mas há espaço para quem? Para aqueles dedicados, para as pessoas que entendem e compreendem que existe um nicho, né, ali te esperando para te assumir aquela posição, e tem que estudar muito. O direito tributário é uma área importantíssima, uma área que demanda muito conhecimento, mas tem um mercado. O direito previdenciário, né, na nossa região aqui, a gente atua muito no agronegócio, né? Nós estamos inseridos numa região de agronegócio. Então, essa é uma primeira visão que eu tenho que ter, né? A minha cidade, a minha comunidade, o que ela demanda para mim, né? Claro, o comércio, né, está tudo interligado. Na realidade, nós estamos interligados ao agro aqui na nossa região. Então, daqui um pouquinho, o que eu posso fazer nessa área do agronegócio em termos de advocacia? Eu vou buscar. Hoje existem especialidades específicas para direito do agronegócio. E várias atividades, vários cursos, né, de especialidade nessa área. Direito criminal, né, porque a gente tem ótimos criminalistas aqui na cidade, né, advogados que são procurados a nível estadual e regional, inclusive interestadual, sabe, profissionais de excelência. Direito público, também nós temos ótimos advogados aqui na cidade, colegas que militam há mais de 20 anos nessa área, atendem diversas prefeituras da região. Também é uma área ótima de se trabalhar, mas para tudo isso exige que a pessoa se especialize, né, que ela tenha conhecimento, porque sem o conhecimento tu não segue, né? Não basta somente fazer a carteira da ordem. Não basta, nunca bastou, né? Nunca bastou, tu sempre precisou estudar muito e se manter à frente, mas de uns anos para cá tu não advoga mais sozinho. Acho que essa é a questão, tu não advoga mais sozinho. Há muitos anos atrás, um professor que é falecido no UPF me disse isso, que ele recebia muitos estagiários e ele ia filtrando aqueles que eram interessados e iam ficando com ele para atender áreas do direito lá em Passo Fundo. Ele era em Passo Fundo. E ele sempre dizia para mim, Andréia, se foi o tempo de advogar sozinho mesmo, sabe? Tu precisa se cercar de pessoas, não necessariamente dentro do teu escritório, mas tu ter parcerias. Tu pode abrir teu escritório, estar sozinho no teu lugar, em qualquer cidade, em qualquer lugar, né? Hoje, pela internet, a gente sabe que tem serviços oferecidos assim também. Mas tu tem que ter parceiros, né? Parceiros que saibam tanto ou mais do que você. Eu tenho um parceiro de direito tributário em Passo Fundo ou Porto Alegre, e eu estou aqui. Eu ofereço sozinho, abri o meu escritório, só eu trabalho, mas eu tenho uma parceria, alguém com quem eu confio,
que me ajuda, que me liga nesse mundo previdenciário, tributário, criminalista. Então, quando eu falo em trabalhar sozinho, é nesse sentido. Tu pode ter o teu escritório aqui, mas tu tem que ter parceiros. Tu tem que ter uma rede que te ajude nesse trabalho, né? Porque essa rede, ela, além de ela te ajudar no teu trabalho, ela amplia a tua clientela, as pessoas que te conhecem. E hoje a gente não vive mais isolado, né? Nunca se viveu, mas hoje muito menos, né? E a doutora Lisandréia atua em qual área? Na realidade, a gente, como eu falei, a gente trabalha muito na área do agronegócio, né? Faz 37 anos, então, que a gente trabalha aqui, né? E nós entendemos que essa era uma oportunidade, né? E nos especializamos nessa área do agro. Então, a gente atende muito empresas que trabalham no agronegócio, cooperativas que trabalham no agro, né? Mas também o comércio local, né? A gente tem clientes na área da indústria, comércio, que também, na realidade, são agentes que dependem de uma certa forma do agro, né? Nós atendemos várias áreas, né? Mas especialíssimo mesmo é o agronegócio. Muito bem. Agora a gente vai falar então da OAB, né? A qual a senhora está à frente aqui em Espumoso. Responde por quantos municípios é a OAB aqui, a subseção de Espumoso? Na realidade, a OAB de subseção de Espumoso, ela tem Espumoso, Alto Alegre e Campos Borges. São os municípios que são vinculados à nossa subseção. Há muitos anos, a nossa OAB, há 40 anos, né, que ela existe, e ela tem essa vinculação com esses municípios, esses colegas. Todos fazem parte da nossa OAB. E a OAB, né, Brasil, ela é de 1930, né, doutora? É uma história. É uma história. Então o pessoal muitas vezes fala, mas antigamente, para ser advogado, não precisava ter a OAB. Mas a OAB sempre existiu desde que o mundo moderno, né, existe, até antes, né? O mundo moderno de 1920 para frente, ali foi dito o mundo moderno, né? Sim. Mas a OAB nasceu ali, né, na década de 30. Na realidade, essas organizações para regulamentar profissões, elas foram se tornando necessárias, né? Para realmente, até para a gente encontrar um apoio nessas organizações, né? Então, como existem a OAB, existe o CREA, existem várias organizações, né? Os médicos, CREMERS, afinal, as profissões se organizaram de forma a ter um grupo de apoio e que também coordenasse e também fiscalizasse essas profissões, né? Porque a OAB, ela serve também como não é uma fiscalização da profissão em si, mas como um grupo de orientação, né? E também, quando a gente fala que a OAB, ela é uma ordem dos advogados, mas ela é a serviço da comunidade, isso é importante dizer, né? Ela não está aqui para simplesmente cuidar o que o profissional faz ou ajudar, né? Mais nesse sentido, assim, ser um apoio para ele, mas é um apoio para a comunidade também, né? A OAB tem um dever institucional muito maior do que simplesmente ser uma organização dos advogados e cuidar dos interesses dessa classe, né? Muito bem. Hoje, quantos advogados a subseção de Espumoso tem aí inscritos? Hoje nós temos 160 inscritos, a gente pensa, né, em Alto Alegre, Campos Borges e Espumoso. Desses, 137 estão na ativa. 137 advogados na ativa. Na ativa, então... 3 são jubilados, que são advogados com mais de 70 anos, né? Então é um reconhecimento que a OAB tem por eles. E 20 advogados são licenciados, que são advogados que trabalham em serviços públicos ou simplesmente se licenciaram porque, né, não atuam na área. Então, ou já atuaram, ou nunca atuaram, se licenciaram, né? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais pontual sobre a OAB. Como é que a OAB se posiciona na política? Agora a gente está passando um momento no Brasil, doutora, né, que a gente sabe que tem uma polarização. Uns dizem que um lado está certo, outros dizem que o outro está certo. A gente tem os 3 poderes aqui no Brasil, né? A gente tem muito bem, né, definidos, né? Judiciário, executivo, legislativo, trabalho, né, harmônicos entre si, mas nenhum pode interferir, né? Ou seja, no trabalho do outro, né? Segundo o rito. Como é que a OAB fica, se posiciona, ela opina, ela traz ela consegue ter alguma ingerência, ou ela se mantém... Como é que fica essa história? A gente tem um fator externo hoje ali, né, querendo interferir no Brasil, não sei se pelo direito, não sei, acho que não, enfim. Uhum. Na realidade, se a gente for ver desde a história da redemocratização do país, a OAB sempre foi atuante, né, ela sempre esteve ao lado das vozes que lutaram por liberdade, né, esteve à frente do movimento
não acho que a palavra não é coordenando, mas sempre foi mais do que uma observadora. Ela foi um agente realmente de busca dessas liberdades, né? E acompanhou todo esse processo que nos trouxe até hoje. A OAB vê com preocupação, né? O momento que estamos passando, com certeza. Isso a gente tem a OAB, assim como tem a subseção de espumoso, tem a nível de estado, né? E nós temos também a OAB federal. E a OAB, ela se preocupa. A gente vê, vimos muitas falas do nosso presidente aqui do estado, do Lamáquia, em que ele manifesta publicamente, né, a preocupação da OAB do nosso estado, falando em nome de todos nós, pela situação política atual, que é preocupante, é muito preocupante. Como tu falou, essa invasão de poderes, né? Há poderes delimitados e que cada um deve pela Constituição respeitar, né, o limite do seu poder. Claro, naquilo que deve ser ajudado, né, mas mesmo assim a gente sempre soube que havia um respeito e não havia uma invasão. Às vezes, muitas vezes a gente vamos falar no STF, né, que é a nossa preocupação Sim. hoje, né? Muitas vezes até por uma omissão em algumas matérias do Legislativo, o STF se pronunciava sobre algumas matérias, mas era um pronunciamento tímido até assim, era restritamente aquelas matérias. Era um alerta. Isso. E de uns anos para cá a gente tem visto que isso ele realmente... está tomando mais... ele puxou para si algumas responsabilidades que veio essa discussão. Ele pode ou não, né? Até que ponto isso é invasão de um poder no outro, e toda essa discussão, esse celeuma que se criou no país. Tivemos o caso do IOF, agora recente, sim, né? Que não foi aprovado na Câmara e o STF foi lá e derrubou, bancou e aprovou. Aprovou. Decidiu. Isso, uma matéria que seria de competência legislativa. Então se cria toda essa discussão no país, né? Que a gente vê que o país está inflamado, né? O que seria o ideal a nível da OAB, olhando, né, a situação do país hoje? Que todas as vozes fossem ouvidas, né? Na realidade, a democracia é isso. As pessoas têm que ter o direito de falar, têm que ter responsabilidade sobre o que falam, né? E naquilo que ferir direitos de terceiros, têm que ser responsabilizadas naquilo que for aprovado. Assim que se faz o direito, quer dizer, eu falo, eu posso falar, mas eu sou responsável pelo que eu digo. E se eu falar uma coisa que não é correta, tem lei para isso, né? Eu vou ser processada, eu vou ter que indenizar a pessoa, quer dizer... Então nós temos leis não faltam no país. São várias, aí códigos também, né? Leis não faltam, né? Leis que falam em liberdade, leis que falam em responsabilidade civil, leis que falam em responsabilidade penal, dependendo da gravidade. Então, leis nós temos, sabe? É preocupante realmente o momento que a gente vive, é muito preocupante. Nós precisamos acalmar os ânimos, né? Nós precisamos acalmar os ânimos e pensar no bem comum, né? Porque a gente não sabe até que ponto isso vai nos levar, né? Como tu falou de interferência externa, né? É difícil toda essa situação, né? Então nós precisamos realmente, e eu acredito que a OAB, ela tem um papel importante nisso, e que ela tem que vir, né, e se posicionar melhor e ajudar em todo esse momento que a gente está vivendo, né? Ela tem um papel institucional e constitucional que lhe dá esse direito dever, né? Eu acho que a gente tem que, quanto cidadão, eu preciso me informar, eu preciso saber o que está acontecendo no meu país, sim, sabe? Eu não posso ficar num mundo, deixa que resolvam, isso aí amanhã vai se resolver. Não, eu preciso saber o que está acontecendo, né? Eu tenho o direito de saber, eu preciso me posicionar realmente como cidadão. O que eu quero para mim, o que eu quero para meus filhos, o que eu estou vendo para amanhã, para o futuro dos meus netos. Eu já tenho netos, né? Sim. Eu me preocupo com o nosso país, me preocupo com o que vai ser o amanhã, né? Então a gente precisa saber realmente se posicionar. E interferências, daí claro, tem toda essa questão política de polarização que muitas vezes não nos deixa pensar as coisas de forma racional, como elas têm que ser. Então esse é o grande perigo, né? Quando as paixões políticas não nos deixam ver a situação como ela é de fato, né? Então eu preciso abandonar um pouco essa polarização e pensar o que eu quero para o meu país, sabe? Será que essa decisão, tentar tirar esse viés político,
Será que essa interferência, né, de um poder no outro, isso é salutar, né? Tira, esquece um pouco lá do político partidário, né? Tá certa essa maneira, houve um avanço de um poder no outro, um poder está sendo omisso, né? Eu preciso me questionar como cidadão até que ponto essas situações tá tudo tão impactado, né? Que a gente precisa realmente como cidadão entender esse processo e cobrar mudança, né, e ficar atento, porque a situação demanda cuidado, realmente. A paixão política, ela gera uma miopia, né? É verdade, gera uma miopia. Uma miopia nas pessoas que são apaixonadas você não vê defeito, né, no seu lado, mas todo mundo, eu tenho defeito, a doutora tem defeito, todo mundo tem defeito. Carros novos vêm de fábrica com defeito, então o seu político também não vai ter defeito, né? Por favor, todo mundo tem os suas qualidades, seus defeitos. Enfim, mas essa miopia aí que a gente consiga, né, fazer com que o povo abra, né, bote uma lente aí para conseguir enxergar melhor. Mas, doutora, a gente quer agradecer a sua presença aqui conosco, parabenizar a senhora em seu nome, todos os outros colegas advogados, né, por esse dia importante, né, por esse profissional tão importante que é o advogado, né, porque hoje, né, o advogado, se você vai numa audiência no fórum, se você não tem condições de ter um advogado, é designado um defensor para você. Quer dizer, você tem que ter um advogado hoje. O advogado seria, você já viu em filmes, viu em televisão, né? Qualquer coisa, eu vou entrar em contato com o meu advogado. Na realidade, né, em qualquer situação, tu tem o direito de ficar calado, não falar absolutamente nada, a não ser na presença do teu advogado, né? O advogado, ele está para ouvir, ele vai estar ao teu lado para ouvir a tua história, compreender e te posicionar. Seja ela em relação a bens materiais, num inventário, numa ação de cobrança que pode ser justa ou injusta, né, num conflito familiar, que a gente sabe que acontece também, ele está ali para tentar, na realidade, quando a gente fala em direito de família, o nosso primeiro compromisso como advogado é sempre conciliar as partes, né? Não sendo possível, então, buscar num processo ainda assim um acordo ou uma sentença de um juiz se as partes não se acertam. Mas o advogado, ele é realmente indispensável à administração da justiça. Não existe justiça sem a participação do advogado, é impossível disso acontecer, né? E aqui em Espumoso a gente tem um grupo muito seleto de advogados, são realmente colegas que se esforçam, que estão em busca de conhecimento. Eu cito a área previdenciária, que a gente tem colegas especializados nessa área, assim, que fazem um excelente trabalho, na área do direito comercial, na área criminal, como eu falei antes, na área de políticas públicas. Nós estamos muito bem servidos de profissionais, tá? Os nossos profissionais aqui, eles buscam informação, estão constantemente em cursos, congressos, né? E isso não é nada mais do que uma obrigação dele para com ele mesmo, porque ele precisa saber, entender o que ele está fazendo, né, para poder oferecer esse serviço, e também o respeito à comunidade em que ele está inserido. Então, também eu deixo o meu abraço aos meus colegas advogados, né, por esse dia, que militam e que a gente sabe que não é fácil, né, nenhuma profissão é fácil, né. Eu sempre penso, às vezes, que quando eu estou na minha profissão, eu penso, que dificuldade minha profissão, mas todos têm os seu ônus e bônus da profissão, né? Nós esperando, né, o cliente que chegue no nosso comércio, fazer uma compra no comércio, nós, o cliente no escritório, o agricultor que olha para o tempo, chove ou não chove, né? Então, todos nós, né, temos nossas dificuldades, nossos momentos, né, de dúvidas também no trabalho, né? Mas então eu parabenizo, né, os profissionais, aproveito a oportunidade também, e todos os nossos colegas aqui de Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges. Nós temos colegas também vinculados à nossa OAB, que são de Itapera. Parabenizo a todos por esse dia, que é um dia que representa muito mais que o dia do advogado em si. É um dia que representa a luta, nosso empenho, nosso envolvimento, né, com os nossos clientes, né, que a gente faz um trabalho, principalmente quando a gente fala em área de família, a gente tem um apego, né, também às pessoas e faz o melhor por elas. Então, meu abraço a todos os colegas por esse dia.